Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos seguir na nossa reflexão de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, que diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo mais uma vez diz, porque pela graça vocês são salvos. Isso tem que ficar bem claro para nós. Mas primeiro vamos pensar o que é essa salvação. Refletindo mais uma vez, no contexto imediato de Éfeso, já que salvação nós podemos achar ela num conceito muito mais amplo em todas as escrituras, mas vamos aqui nesse contexto. Nós somos salvos no sentido de que recebemos uma nova vida em Cristo. Nós que antes estávamos no poder da morte nas nossas transgressões e pecados, agora somos livres para termos uma união com Cristo. Nós que antes estávamos separados de Deus, agora somos unidos ao Pai. Também essa salvação nos dá a ressurreição em Cristo, que é um poder libertador da nossa condição anterior de escravidão no mundo, no diabo e seus demônios e na nossa própria carne e nossos pensamentos. A ressurreição significa que agora podemos ter atitude para ir contra essa condição de escravidão e também para nos assentar nas regiões celestiais, quer dizer, perdão aos que antes eram merecedores da ira. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos benditos de Deus, adotados por Ele para sermos dele tanto agora como por toda a eternidade. Assim, essa mensagem, ela tem como tema principal o seguinte: nós somos livres de nós mesmos, salvos pela graça. Essa salvação que foi conquistada pelo Senhor Jesus na sua morte e ressurreição e nos foi transmitida pela graça e pela fé. Desde a Reforma Protestante do século XVI, muito se tem ressaltado isso. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Para deixar bem claro que a salvação não provém do ser humano, é uma obra totalmente exclusiva de Deus, como aqui está. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O isto se refere a todo esse conjunto de coisas, quer dizer, a salvação pela graça mediante a fé. Há uma forte ênfase em reafirmar que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Por quê? Foi pela graça. A própria palavra já disse, é pela graça, é de graça. A graça é uma obra totalmente exclusiva de Deus. A graça não é um salário a quem fez por merecer. Quer dizer, ela não vem de nós, não tem origem em nós, não é proveniente do ser humano. E se todo esse conjunto de coisas, a salvação pela graça mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, então até mesmo a fé, ela também não tem origem humana, não tem procedência humana, não foi pela nossa esperteza, não foi pela nossa inteligência, pois do contrário existiria algo na salvação que teria origem humana. Mas se nada teve origem na gente, nem mesmo a fé. Portanto, a fé já faz parte desse poder da graça salvadora, nos capacitando a crer. Aí sim, ao termos este dom, ela desenvolve então o nosso lado humano, porque diz a palavra em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não somos um fantoche nas mãos de Deus. Nós temos fé para enxergar o invisível, para nos deleitarmos no incrível e poderoso, extraordinário amor de Deus. A fé é uma capacidade para acreditar, para confiar e ser fiel em Cristo. Fé é o mesmo que fidelidade. E diz a palavra que tudo isso é um dom de Deus. Além de dizer que não vem da gente, é um dom de Deus, quer dizer, é um presente, é uma dádiva. Ela não é um salário. Pelo contrário, a Bíblia diz
que nós temos um salário. O salário do pecado é a morte. O que nós fizemos por merecer com nossas atitudes? Merecemos a morte. O resultado final do nosso pecado. Mas a salvação não. A salvação não é um mérito, a salvação é dádiva divina. É um presente do Eterno aos que foram adotados como filhos de Deus. Então o ensino prossegue dizendo, para ressaltar mais uma vez que não tem origem em nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Cada vez mais está destacado, parece que é uma repetição constante para ficar bem claro na nossa mente. Não de obras, quer dizer, é obra de Deus, não é para ninguém se gabar. Só resta para a gente o caminho da humildade, pois a arrogância e a soberba são incompatíveis com a graça de Deus. Para que ninguém se glorie, não de obras. Tudo tem a sua origem na boa obra. Sim, tem origem na boa obra de alguém, mas não na nossa, na boa obra e obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso a gente lembrar muito bem disto, porque nós temos uma forte tendência, uma forte inclinação a nos idolatrarmos, a vivermos por uma vanglória, que é algo que nos destrói. Jesus nos alertou quanto ao perigo de buscar o louvor nas nossas próprias ações, nas nossas próprias obras. Em Mateus 6, versículo 1 ao 4, o Senhor Jesus ele dá um ensino poderoso, maravilhoso, extraordinário sobre isso. Mateus 6, do 1 ao 4, percebam o que Jesus disse, muito fácil de entender. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Ao ensinar sobre boas obras, Jesus está ensinando a gente a não tocar trombeta, para chamar a atenção para nós mesmos. E a mesma coisa se refere à boa obra que a gente acha que pode nos levar à salvação, porque não leva, foi a obra de Cristo e somente a de Cristo. O cristão, ele precisa se libertar, e Jesus está nos dando essa condição de ser escravo, de fazer as coisas apenas para ser reconhecido ou elogiado, achando que se os outros não souberem o que a gente fez de bom, seria uma injustiça com a bondade que a gente praticou, ou uma perda de tempo, porque eu fiz uma coisa boa, mas ninguém viu. Está escrito, para que ninguém se glorie. Logo, irmãos, poder fazer boas obras sem louvar a si mesmo é libertador, porque a nossa condição escrava nos leva a isso. Jesus está fortalecendo o nosso coração para glorificar somente a Deus. A palavra que o Espírito Santo deu a Paulo e que o Espírito Santo nos convence de que ela é verdade, nos liberta de que tudo é para a glória de Deus. Salvos para a glória de Deus. Salvos pela graça e salvos para a glória de Deus. Agora, ainda que as nossas boas obras, elas não vão nos proporcionar salvação, não significa que elas não façam parte da nossa vida. Paulo prossegue dizendo o seguinte no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos para viver boas obras. Aqui a palavra diz, pois somos feitura dele. Lendo o maravilhoso livro da Mensagem de Efésios de John Stott, ele diz aí que a palavra usada é a palavra poema, no sentido de que nós somos a feitura de Deus, nós somos o poema dele, sua obra de arte, sua obra-prima.
Paulo poderia ter utilizado outra palavra, mas ele descreve essa palavra poema que deu origem na nossa língua a poema. Quer dizer, nós somos a poesia de Deus. E Ele é o grande e maravilhoso poeta. Nós somos a bela arte de Deus. Nesse mesmo livro, John Stott, ele escreve uma ilustração sobre a história de um homem, de um pastor que se aposentou de um seminário, e diz o seguinte: perto do fim do meu período de teologia em Heather Hall, Cambridge, o reverendo Paul Gibson aposentou-se como presidente e descerraram um quadro com o seu retrato. Ao expressar a sua gratidão, ele fez um elogio bem merecido ao artista. Disse que no futuro acreditava que as pessoas que olhassem o quadro não perguntariam: quem é esse homem? Mas sim, elas perguntariam: quem pintou esse retrato? Ora, em nosso caso, Deus demonstrou mais do que habilidade. Um paciente, depois de uma cirurgia delicada, é uma testemunha viva da habilidade do seu cirurgião. E um homem condenado, depois de ser perdoado, da misericórdia do seu soberano. Assim somos nós, amostras da competência de Deus e troféus da sua graça. É o que escreve lá John Stott na mensagem aos Efésios. Não somos salvos pelas nossas boas obras, porque na verdade nós somos a boa obra de Deus. Uma obra que Ele está avançando em aperfeiçoar em santidade. Filipenses 1,6, Paulo escreve: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma frase que deveria sempre estar na nossa mente em qualquer igreja: estamos em obra, porque estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Porém, quanto à obra de salvação, existem coisas que a gente já recebeu por completo. Por exemplo, já estamos livres do poder e da culpa do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Somos pecadores, sim, somos, mas não somos mais escravos do pecado. Nós temos poder para resistir. Assim como somos livres da culpa, salvos da culpa. Não há nenhuma condenação mais para nós. O inimigo não tem do que nos acusar. E um dia, essa boa obra que Deus fez e está fazendo em nós, um dia ela há de ser completa, porque no novo céu e na nova terra, onde estaremos para sempre com o Senhor, nós seremos salvos aí de uma vez por todas da presença do pecado. Mas entendam, irmãos, quando diz aí, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, mostra pra gente que a salvação não é algo para ser desfrutado apenas depois da volta de Cristo, ou quando a gente morre e vai para o céu. Ela, na verdade, é algo que Deus já começou e que nos transforma para a eternidade. Porque nós não somos apenas cidadãos da terra, nós somos também cidadãos das regiões celestiais, já nesse momento. Então a gente também tem que ter as características das regiões celestiais. Somos filhos vocacionados para viver o plano redentor de Deus. Por isso que nós somos salvos para andar em boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus está fazendo de nós uma nova criação. Deus está nos livrando do nosso coração egoísta, centrados em nós mesmos, para sermos então salvos para amar e obedecer a Deus de todo o nosso coração. Salvos para vivermos o amor aos outros, assim como Jesus nos amou. Paulo está deixando bem claro no poder do Espírito Santo que a gente não foi chamado por Deus, salvos por Deus para nos omitirmos, esperando simplesmente que um dia a gente vai para o céu. Enquanto hoje as pessoas estão se escravizando, indo de mal a pior. A gente precisa lembrar que nós somos filhos de Deus, mas antes nós éramos pecadores. Ele nos adotou por pura graça. Mas ao nos tornarmos filhos de Deus, não podemos ser filhos inúteis. Deus não tem filhos inúteis. As características, o DNA de Deus foi transferido para a gente ao nos adotar. Assim como Ele é o Deus de boas obras,
sendo a maior de todas as boas obras o próprio Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, assim também somos nós. Porque Jesus deixou bem claro que os filhos dele não são omissos, porque o lugar dos omissos é na condenação eterna. Jesus escreveu textos, foi escrito textos que Jesus ensinou, nos mostrando bem claro isso. Por exemplo, em Mateus 25, 44 ao 46, no chamado grande julgamento, Mateus 25, 44 ao 46, diz assim: e eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Estes irão para o castigo eterno. Quem são estes? Os que viram o Senhor, ou viram outra pessoa, que o Senhor Jesus se identifica com ela, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não socorreu. Vai para a condenação eterna, porque não há prática de boas obras. Não. Os salvos, eles são salvos para viverem boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Outra passagem que Jesus deixa bem claro que o lugar dos omissos é a condenação eterna. É a famosa parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno, não simplesmente porque diz lá que ele fazia coisas muito ruins, mas diz a palavra que o mendigo desejava comer do que caía da mesa dele, das migalhas dele, mas nem isso o mendigo recebia. Pelo contrário, o único amigo que o mendigo tinha era um cão que lambia as feridas dele. E diz a palavra então que este rico que se omitiu a ajudar o mendigo na sua porta, foi ao inferno. E até mesmo lá no inferno ele ainda se via como superior ao mendigo. E quando ele pensou em alguém, ele somente pensou na sua família, que fosse enviado alguém para alertar a sua família. Hoje a gente vive dias onde as pessoas são tão ruins com a sua família, que quando alguém ama a sua família, se gaba de fazer grandes coisas, mas isso é o amor mais básico que tem. Amar sua própria família. E se você só ama a sua própria família, meu irmão, você está vivendo um egoísmo, você está vivendo centrado em si mesmo, na sua própria casa. Essa passagem diz que Deus nos preparou de antemão para as boas obras, o que reforça a nossa visão de predestinação. A visão de predestinação ela pode ser ampliada, porque ela não se resume apenas ao fato de que fomos escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo para simplesmente morarmos no paraíso. Mas nós já fomos preparados pelo Pai antes para vivermos boas obras, para que as características amorosas do paraíso já pudessem ser experimentadas, vividas aqui nessa terra, porque somos cidadãos dos céus, mas os nossos pés estão nessa terra e nós não podemos negligenciar isso. E a palavra diz que a graça é um poder transformador de Deus, nos salvando de nós mesmos. Antes da fundação do mundo, nosso Pai já nos amou e decidiu fazer a maior obra que já foi feita por alguém ao enviar o Filho dele, o nosso Senhor Jesus, para ser condenado, a fim de que nós sejamos livres. Essa foi a maior boa obra já feita. Então nós também não podemos negligenciar a maior obra que podemos fazer, que é obedecer a Jesus e ao irmos, cumprindo o id, o vão, fazermos discípulos de todas as nações, batizando e ensinando as pessoas a guardarem tudo o que Jesus ordenou. Podemos fazer muitas boas obras, mas essa é sempre será a maior de todas as boas obras. Viver a missão de Cristo na terra. Seguir adiante completando a missão de Cristo na terra, que é redimir a humanidade. E Jesus quer que a missão dele de redimir a humanidade siga adiante por meio de sua igreja. Essa é a maior obra da igreja, salvar vidas preciosas da morte eterna
no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto de N.T. Wright, no livro dele, Surpreendido pelas Escrituras, que ele fala sobre isso. Ele diz assim: a mensagem central da Bíblia não é simplesmente a de que somos pecadores, mas que por meio de Jesus, Deus está nos resgatando deste mundo de pecado para que possamos estar com Ele no céu. Isso faz parte dela, mas não a resume completamente. A Bíblia não tem a ver com o resgate dos seres humanos do mundo, mas com o seu resgate por causa do mundo. E, de fato, com o resgate do mundo por Deus, por meio desses seres humanos resgatados. Quer dizer, Deus resgatou seres humanos do mundo, e esses seres humanos do mundo estão servindo a Deus no resgate de outros seres humanos. Sabendo que quem vai resgatar de fato a gente é auxiliar, mas a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é pelas obras de Jesus Cristo. Então nós não fazemos boas obras para alcançarmos a salvação eterna, mas nós fazemos boas obras porque essa salvação eterna já nos foi dada pela graça. E nós somos salvos de nós mesmos, do nosso coração pecador. Então andamos em boas obras, porque recebemos um grande amor e uma grande salvação. E assim como filhos de Deus, vivemos em eterna gratidão. Portanto, irmãos, as nossas boas obras existem porque o Espírito Santo tem feito uma boa obra em nós por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos redimindo. João Calvino, no comentário dele aos Efésios, ele escreveu assim: o apóstolo prova o que diz, ou seja, que somos salvos pela graça, dizendo que nenhuma obra nos é de alguma utilidade para merecermos a salvação, porque todas as boas obras que porventura possuímos em nós são frutos da regeneração. Daí se segue que as próprias boas obras são uma parte da graça. Quer dizer, até mesmo as próprias boas obras que nós praticamos é fruto da regeneração de Deus, da salvação dele em nós, a qual ele nos criou para vivermos em boas obras. Deus, lá no princípio, a Bíblia se inicia com Deus criando todas as coisas e vendo que tudo era bom. Agora Deus está fazendo da sua igreja uma nova criação, porque Ele é bom. Então, irmãos, concluindo, as nossas boas obras devem ser libertadoras, porque podemos fazer elas sem o peso do pecado. Primeiro, podemos fazer as boas obras sem interesses egoístas, porque não há vantagem para ser tirada dela. Podemos fazer sem querer um ganho pessoal, porque, por exemplo, conquistar a eternidade, ela já nos foi dada. É um presente de Deus para a gente, para você, meu amigo. Então você não precisa fazer boas obras pensando no que vai receber de Deus. Então podemos fazer boas obras livres do coração egoísta, porque a graça já nos foi dada. O maior presente, a maior boa obra já foi praticada na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem interesses egoístas, porque já nos foi dada pela graça. E outra coisa, não serve para autopromoção. As boas obras, segundo Deus, não devem ser feitas para marketing pessoal, porque está bem claro na Bíblia, é para que ninguém se glorie. Então as boas obras são libertadoras porque não adianta ter um interesse egoísta e não adianta querer fazer simplesmente para se autopromover, para um marketing próprio. Nós somos simplesmente livres para amar sem qualquer peso na vida. Nem o próprio Deus está pressionando a gente, porque Ele nos salvou pela graça. A gente não merece, é um presentão dEle. Não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito. E assim também podemos viver livres da nossa própria pressão. Porque antes nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas agora somos criados em Cristo Jesus para viver em boas obras. Salvos do pecado, para vivermos em liberdade o novo mandamento de Jesus. E o novo mandamento de Jesus, concluindo, a qual somos livres para vivê-lo, para praticá-lo, está lá em João,
capítulo 13, versículo 34 e 35, onde está escrito assim: Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amar como Jesus amou, porque não há amor maior do que esse. Não busque modelos no mínimo. Jesus é muito mais do que um modelo. Ele é o nosso Salvador, Ele já nos deu. Mas nós também somos salvos para imitá-lo nas boas obras. Então, siga alguém ao máximo. Siga Jesus. Porque Ele está fazendo uma grande, maravilhosa e poderosa boa obra. E essa boa obra sou eu e vocês. Que o Senhor nos abençoe.